Está começando mais um programa Nossos Pesquisadores. E hoje nós vamos conversar com o Sebastião Prata Vieira, que é um pesquisador formado em Física, e vai nos contar um pouco mais sobre a sua trajetória, sua profissão. Sebastião, desde sempre você gostou de Física? Como foi essa questão dos seus estudos? Sim. Desde o colegial eu sempre tive uma certa tendência para a área de exatas. E aí, durante o meu colegial, no terceiro ano, eu conheci o professor Milton Ferreira de Souza, professor aposentado aqui do IFSC, que me mostrou a área de física. E aí eu fui conhecendo, principalmente já o grupo de ótica, e me apaixonei por essa área. Aí eu prestei o vestibular, me formei em física aqui no próprio IFSC, aqui em São Carlos, na habilitação ótica e fotônica, mas ali desde o primeiro ano eu já estava fazendo iniciação científica junto com o professor Vanderlei Banhato na área de biofotônica. Aí depois da minha formatura em física, eu entrei no mestrado, fiz o mestrado e fiz o doutorado, só que agora sob orientação da professora Cristina Kurashi, ainda dentro de biofotônica. Mais precisamente na área de diagnóstico óptico. Então eu sempre trabalhei em biofotônica, e aí, primeiramente na parte de terapia fotodinâmica e depois na área de diagnóstico óptico. Hoje a gente percebe que a escassez que tem, né, de questão de equipamentos, a questão próprio da parte de diagnóstico. Então, como diz, você nasceu dentro do IFSC e continua. Então, você conhece bem o laboratório e sabe da deficiência que tem também em relação a diagnósticos para a questão da fotônica, questão de imagem. Como que você percebe isso, esse seu crescimento do seu trabalho, dos seus estudos, em questão, por exemplo, das internets, da questão de você poder contribuir através do seu trabalho? Então, aqui uma coisa muito interessante que a gente tem no nosso grupo é justamente isso, que tudo que a gente desenvolve, a gente vê já uma aplicação. Então, ferramentas desenvolvidas tanto em diagnóstico óptico quanto em terapia fotodinâmica, a gente já vê essa aplicação diretamente nas clínicas e hospitais. E, especialmente em diagnóstico óptico, o que a gente tem desenvolvido agora são novas tecnologias, utilizando também novas ferramentas, como, por exemplo, smartphones, esses novos gadgets, que permitem que a gente faça instrumentos diagnósticos ópticos mais simples e precisos. Então, aqui hoje, em especial, eu vou comentar algumas dessas técnicas de diagnóstico óptico. Então, a biofotônica ela é dividida em duas partes, a parte de fotodiagnóstico e a parte de terapia fotodinâmica. Eu aqui, como pesquisador, agora responsável pela parte de diagnóstico, juntamente com a professora Cristina, professor Vanderlei, a gente atua em algumas áreas dentro de diagnóstico, como, por exemplo, a espectroscopia e imagens de fluorescência wide field e imagens microscópicas. Então, dentro de espectroscopia, o que principalmente a gente faz? A gente utiliza fibras ópticas. Então, aqui a gente está ilustrando quando a gente tem uma fibra óptica que conduz uma luz de excitação até o tecido. Esse tecido pode ser, por exemplo, a boca, a língua, o lábio, e aí a gente faz a incidência de uma luz e coleta a luz emitida pelo tecido. E com isso a gente tem uma informação da condição desse tecido. Então isso é uma técnica conhecida como espectroscopia óptica e, nesse caso, espectroscopia de fluorescência. Além da boca, a gente também pode estar utilizando isso para pele. Então, a mesma técnica, uma fonte de luz com uma fibra óptica, incide na pele do paciente, aí a gente coleta essa luz emitida e aí, analisando os espectros, por isso que a técnica é chamada espectroscopia, a gente consegue dizer se essa pele está saudável, se não está, a condição desse tecido. Aí já uma outra técnica, além da espectroscopia, são imagens de fluorescência, onde se baseia no mesmo princípio. A gente incide uma luz no tecido, que é o tecido normal, a gente incide essa luz e o tecido depois vai emitir uma nova luz. E aí, dependendo da condição desse tecido, essa luz emitida é diferente. Então, aqui é um aparato de como é esse sistema. Novamente, a gente tem uma fonte de luz,
Aí com o espelho a gente incide essa luz no tecido e agora coleta com uma câmera, que pode ser uma câmera CCD científica, mas pode também ser um celular, uma máquina fotográfica. E com isso a gente obtém imagens de fluorescência. Aqui uma comparação de uma imagem normal de luz branca, que o médico está acostumado a ver, e aqui uma imagem de fluorescência, onde nessa imagem de fluorescência a gente tem informações complementares a essa imagem de luz branca. Então a ideia dessas imagens é complementar a informação que o médico tem. Aqui um outro exemplo, a iluminação de luz branca, a imagem de fluorescência e aqui acompanhando a técnica de terapia fotodinâmica. Então a gente vê a formação do medicamento utilizado para essa terapia fotodinâmica. Então essa é a parte de imagens de fluorescência, que a gente diz imagem de campo amplo, onde a gente está avaliando o tecido. Uma outra técnica de imagem que nós temos, que é onde a gente está aqui hoje conhecendo, são as imagens microscópicas, onde aqui a gente tem uma visualização mais celular. As imagens de campo amplo a gente tinha uma visualização do tecido. Agora a gente tem uma visualização onde a gente consegue enxergar as células ou mais detalhes do órgão. Aqui alguns exemplos de como a gente pode fazer essa imagem diretamente sobre uma lâmina, diretamente sobre uma cobaia, aqui um camundongo, onde a gente pode estar obtendo informações desse tecido. E a nossa ideia é, com esses sistemas de microscopia, conseguir fazer, hoje em dia, qual que é o procedimento quando se faz o diagnóstico de uma doença? Você vai no médico, o médico retira uma biópsia. Só que isso tem uma série de desvantagens, é um procedimento invasivo, demorado. A nossa ideia é ter a mesma informação que o médico tem na biópsia, mas sem ser invasiva. Somente encostando a luz do laser com uma luz especial aí e conseguir ter a informação, a visualização celular desse tecido. O que a gente observa é que essa questão do diagnóstico, quanto mais rápido tiver o diagnóstico, melhor é a forma de tratamento. Mas também, às vezes, você tem o diagnóstico e o tratamento não é acessível ou não é tão rápido de ser realizado. Então, consequentemente, esse aparelho vocês vão conseguir fazer, além do diagnóstico, a parte de visual, se o tratamento está sendo ou não efetivo. Sim, sim. Por exemplo, no projeto Câncer de Pele, que o professor Vanderlei coordena, a gente já conjuga essas duas ferramentas. A parte que faz o diagnóstico e depois uma parte para se fazer o monitoramento, para estar acompanhando essa terapia fotodinâmica, no caso de câncer de pele não melanoma. Mas, sim, a ideia das ferramentas de diagnóstico e as técnicas desenvolvidas aqui são para se primeiro fazer um diagnóstico da doença, mas também se fazer um acompanhamento do tratamento, da evolução dessa doença. E também aqui essas ferramentas de diagnóstico, essas técnicas de microscopia, espectroscopia, também são utilizadas para a gente fazer estudos básicos. Então a gente quer saber se um determinado medicamento está interagindo ou não com uma célula, com um tipo específico de célula cancerígena. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de imagens microscópicas que a gente faz para ter uma ideia de eficiência da técnica, melhoria. Então, aqui a gente também faz uma parte de estudo básico para se melhorar no futuro a pesquisa clínica, os estudos clínicos. Então, aqui a gente está visualizando uma célula, e aí aqui é uma imagem de fluorescência, onde cada cor representa uma estrutura da célula. E aí a gente consegue entender aonde um determinado medicamento, uma determinada droga está interagindo nessa célula. Então, tudo isso a gente também utiliza as ferramentas de microscopia para estar fazendo esses estudos. Então, a gente consegue delimitar o núcleo, delimitar algumas estruturas, como, por exemplo, o citoesqueleto de uma célula. Aí, além de células, a gente trabalha também com micro-organismos. Aqui a gente tem um fungo, a Candida albicans, e a gente está estudando a interação de um fotossensibilizador com a Cândida, porque a ideia é desenvolver também protocolos para se fazer desinfecção utilizando luz.
mas a gente precisa saber se o medicamento, que a gente chama aí de fotossensibilizador, está interagindo ou não com o micro-organismo. E aí a gente, aqui, através do microscópio confocal, a gente consegue ter essa ideia. Então, aqui uma célula, a transmissão da luz, e a parte verde fluorescente indica a presença do fotossensibilizador. E aí uma série de outros estudos básicos que a gente faz aqui no microscópio confocal. Quando a gente fala em microscópio, a gente imagina mais o câncer de pele, pela questão que você comentou da biópsia. Tem algum outro tipo de doença, algum outro tipo de alteração de pele, alteração celular, que possa ser feita não só através do câncer? Sim, existem uma infinidade de doenças e patologias que a gente pode diagnosticar com microscopia. Na verdade, o diagnóstico tradicional, que é a biópsia e a análise laboratorial, é feita com microscopia, só que é um tipo de microscopia mais tradicional. Aqui a gente está desenvolvendo novas técnicas de microscopia e de diagnóstico para se fazer também esse monitoramento. Mas não só restrito ao câncer de pele. O câncer de pele é o que a gente mais trabalha aqui no laboratório. Mas além do câncer de pele, tem um câncer de colo de útero também aqui que a gente estuda no laboratório, e outras doenças, infecção por micro-organismos e uma série de outras aplicações que a microscopia pode ter. Aqui em especial, o que a gente foca é mais desenvolver técnicas para o câncer de pele, câncer de colo de útero, infecção. Então, essas técnicas de microscopias desenvolvidas vão nessa direção. Então, aqui nós temos o microscópio confocal multiusuário, é um sistema comprado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que está disponível para toda a comunidade de cientistas do Estado de São Paulo. Então, aqui a gente consegue fazer uma série de estudos utilizando esse sistema de microscopia. Então, ele é aplicado aqui no laboratório de biofotônica, mas também é aplicado em outros estudos aqui, tanto do campus da USP de São Carlos, quanto da Federal aqui de São Carlos. Então, com esse sistema de microscopia, é um sistema de microscopia óptica bem completo, onde uma série de estudos podem ser realizados com ele. Bom, e aqui nós temos um outro microscópio, só que esse foi um microscópio desenvolvido aqui no Instituto de Física de São Carlos. É um microscópio óptico que a gente chama não linear, que permite que a gente faça imagem com resolução celular, utilizando um laser de femtosegundos, onde a nossa ideia é que a gente consegue colocar amostras como, por exemplo, um camundongo, um rato, ou mesmo o braço de um paciente, e a gente consiga obter a informação celular, da organização celular desse tecido utilizando esse tipo de microscópio. E a ideia é que no futuro não exatamente nesse estilo, mas que sistemas parecidos com esses possam estar na clínica e a gente consiga fazer a biópsia óptica sem precisar remover o tecido. Bom, agora iremos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltaremos mais com nossos pesquisadores.